Aleluia, graças a Deus por esse hino maravilhoso que nós estivemos aí ouvindo. Hoje nós vamos estar então passando para você um pouco mais sobre a Lei 8429. Na semana passada, na sexta-feira, nós passamos aqui, transmitimos sobre a Lei 8429/92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. E hoje nós vamos estar então trazendo para você algumas questões desta lei, algumas perguntas, tá bom? Para que você possa então ter um conhecimento melhor sobre essa lei. Então, olha só, eu trouxe um exercício aqui sobre a Lei 8429, Lei de Improbidade Administrativa. Tem uma questão aqui que diz assim: a respeito do tema improbidade administrativa, a Lei 8429 de 92, assinale a alternativa correta. A lei considera como sujeito ativo o empresário, que mesmo não sendo agente público, se beneficie, sob qualquer forma, direta ou indireta, do ato de improbidade. Olha só essa questão então aqui. A lei considera como sujeito ativo o empresário, que mesmo não sendo agente público, se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta, do ato de improbidade. Sim, está correto. Por quê? Porque o particular, ele pode cometer ato de improbidade administrativa quando ele está praticando junto com um agente público, ou mesmo quando ele se beneficie sobre qualquer forma, direta ou indireta, do ato de improbidade, tá? O particular, ele pode estar então junto, participando daquele ato, ele pode estar instigando para que aquele agente público faça aquele ato, ou ele pode estar se beneficiando. Nesse exemplo aqui da questão, o particular, que aparece aqui na figura de um empresário, ele está se beneficiando sob qualquer forma do ato de improbidade, mesmo que seja de forma direta ou indireta. Então é sim um ato de improbidade administrativa. A alternativa, a assertiva está corretíssima, tá? Uma segunda aqui, uma outra, ó. As disposições da lei aplicáveis apenas aos agentes públicos alcançam os que exercem cargo, emprego ou função pública de modo efetivo ou transitório e os que exercem por eleição mandato eletivo. Olha aqui, número 2 aqui, número 2, então, olha só, as disposições da lei aplicáveis apenas aos agentes públicos alcançam os que exercem cargo, emprego ou função pública de modo efetivo ou transitório e os que exercem por eleição mandato eletivo, tá bom? Então, essa questão aqui, ela quer saber se você sabe a abrangência da lei, a quem ela atinge, quem pode ser então o agente, aquele agente que vai praticar o ato. Quem pode praticar o ato? Eu já falei agora há pouco que para praticar o ato de improbidade administrativa basta ser agente público. E quem é agente público? É muito amplo o conceito de agente público, até o estagiário, enquanto ele estiver lá trabalhando, ele é um agente público. O mesário, o jurado, mesmo que não esteja ganhando nada, mesmo que seja voluntário, quando ele está investindo ali de uma função, fazendo algum trabalho público, ele é um agente público. Mas são só os agentes públicos? Não. O particular que estiver trabalhando, que estiver lá em colaboração, que eu já falei, que é justamente o mesário, essas outras pessoas, e também aquele particular que não tem vínculo nenhum, mas ele está lá instigando, participando ou se beneficiando de qualquer forma, também pode cometer ato de improbidade administrativa. Então eu vou ler de novo a questão aqui, ó. As disposições da lei aplicáveis apenas aos agentes públicos. Você tem que saber ler as questões. Essas palavras apenas, somente, já tem que aparecer uma luz aí na sua mente, sinal vermelho, para você ver se não está errado. Que geralmente está errado, e realmente está errado, não apenas aos agentes públicos. Particular também pode cometer ato de improbidade. Então, essa segunda aqui está errado, está assertiva.
Outra aqui, ó. Qualquer agente público poderá representar. Terceira aqui. Qualquer agente público poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Ok? Olha uma palavra aqui que tem que acender a luz vermelha. Qualquer agente público, tá? Se tivesse aqui qualquer pessoa, estaria correto. Mas não é qualquer agente público, não é qualquer pessoa. Então está errado, porque qualquer pessoa pode representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Então, se um cidadão qualquer, uma pessoa, sabe que tem alguém que está dilapidando patrimônio público, que está ganhando alguma coisa para fazer um favor para alguém, ou que está deixando que alguém utilize maquinários, por exemplo, maquinários públicos, maquinários que estão sendo usados para obras públicas, e essa pessoa está cometendo um ato de improbidade. Então, se alguém sabe, ela pode ir lá naquele órgão público e falar, tá? Ela pode chegar lá e tudo que ela sabe vai ser reduzida a termo. Ou ela pode ir direto ao Ministério Público também, tá bom? E fazer uma denúncia. Então, está errado aqui. Não é qualquer agente público, qualquer pessoa pode representar a autoridade administrativa competente, tá? Então está errado, mas está assertiva. Tem mais uma aqui, ó. O Ministério Público, O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, poderá atuar como fiscal da lei sob pena de nulidade. Está escrito aí autuar, não é atuar. Pode atuar como fiscal da lei sob pena de nulidade. Essa questão aqui, ela leva você a pensar que está certo. Ela leva você a pensar, porque realmente o Ministério Público, se ele não intervir no processo como parte, ele atuará como fiscal da lei. E se o Ministério Público não atuar, vai ser nulo aquele processo. Aquela ação civil pública de improbidade administrativa será nula. Só que o segredo está nessa palavra poderá, porque não é apenas uma possibilidade, tá? É uma escolha do Ministério Público, ele deve atuar, tá? É um dever, um poder-dever do Ministério Público, deve atuar como fiscal da lei sob pena de nulidade. Então a palavra errada está aqui, ó, poderá atuar. Não, ele não poderá, ele deverá atuar como fiscal da lei sob pena de nulidade. Como assim? Olha só, quando então há um ato de improbidade administrativa, há dois legitimados para entrar com a ação. Um é o Ministério Público, ele é o legitimado geral, né? O outro é o próprio órgão público, a própria entidade pública lesada. Pode ser uma entidade pública da administração pública indireta, pode ser uma autarquia, pode ser uma empresa pública, ou pode ser um estado, né? O estado, o exemplo aqui nosso, o estado do Amapá, pode ser um município, aí, tá? Pode ser até a União. Então, a própria entidade pública, né, ela pode entrar então com a ação de improbidade, mas se ela entrar, o Ministério Público então ele vai atuar mesmo assim naquele processo como custos legis, significa fiscal da lei. E se o Ministério Público ele mesmo então entrar com ação, aí sim aquela entidade a entidade poderá atuar junto ali naquela ação, tá bom? A entidade que sofreu o dano, sofreu o ato de improbidade, sofreu a quebra de princípios que está no artigo 11, ela poderá atuar juntos. Ou se não quiser também não vai atuar. Mas ao contrário, é um dever. Se for a pessoa jurídica que sofreu dano, né, aquela entidade pública que entrar com ação de improbidade administrativa, o Ministério Público deverá atuar como custos legis. Ok, pessoal? Então, mais uma que está errada, porque tem a palavra poderá. Uma outra aqui, ó, mais uma para a gente gravar. Quinta,
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. Qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa, quem seja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento, dilapidação dos bens ou haveres das entidades referida no artigo 1º da Lei 8429. Esta quinta aqui, embora ela seja um pouco maior o texto, ela está descrevendo aqui o que está no artigo 10, tá? Que é a lesão ao erário. No artigo 10, são 3 artigos que trazem para nós os atos de improbidade. No artigo 9, traz os atos de improbidade que causam enriquecimento ilícito. No artigo 10, traz os atos de improbidade que causam lesão ao erário. E no artigo 11, traz os atos de improbidade que trazem que são quebra de princípio da administração pública, quebra de deveres funcionais, e por isso também é enquadrado com um ato de improbidade administrativa, mesmo que não haja prejuízo ao erário. Aqui está a descrição, nesta quinta questão, do próprio artigo 10. Atos de improbidade que causam lesão ao erário. Ok, vou ler de novo aqui. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa. É o único que pode ter culpa, né? Além do dolo, pode ser também uma prática culposa. O que é uma prática culposa? A pessoa cometeu o ato culposamente. Significa que ele não queria que acontecesse, mas a sua atitude de negligência, imprudência ou imperícia fez com que aquilo acontecesse, fez com que o prejuízo ao erário acontecesse, tá bom? Então, forma dolosa ou culposa é o único dos 3 artigos, é o do meio, o 10, que pode acontecer também de forma culposa, além da maneira dolosa. Dolosa é quando a pessoa quer cometer o ato, ela quis cometer, ela intencionou mesmo aquilo. Continuando aqui, dolosa ou culposa, quem seja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento, que significa vender um bem público, né, por um valor menor do que o de mercado, então há um prejuízo para a administração, para os cofres públicos, ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades, né, públicas, que são referidas no artigo 1º da lei, que inclui inclusive as entidades privadas, ONGs, que recebem verba pública. Então, onde tem verba pública, essa entidade ela pode ser vítima de atos de improbidade administrativa. E para concluir a primeira parte aqui do nosso programa, da nossa aula, deste programa que está cada vez com mais audiência, mais pessoas que estão ouvindo e aprendendo, é o programa Academia do Concurso, trazendo hoje para você mais fatos sobre a Lei de Improbidade Administrativa, quando são 8h41 e estaremos aqui até às 10 horas da manhã. Então fique conosco, tem muita coisa para você aprender. Então aqui mais uma questão para depois fazermos uma meditação na palavra de Deus e um louvor. Você que está nos ouvindo pode pedir um louvor também. É tempo que você vai, pega um cafezinho, toma uma água e continua estudando, porque aquele que quer passar no concurso, ele tem que se esforçar bastante. Olha só a sexta aqui. Por ser lei de natureza extremamente grave, não estão previstos tipos culposos, sendo somente puníveis as ações a título de dolo. Olha só, por ser lei de natureza extremamente grave, tá? É verdade, né? Tem ação, é uma lei que fala sobre improbidade administrativa, aquela pessoa que quer se beneficiar ou quer beneficiar outra pessoa, quer ajudar que outra pessoa se beneficie da coisa pública, né? Sem o direito, sem o devido direito. Então é extremamente grave. Aí fala aqui, não estão previstos tipos culposos. Eu acabei de falar que o artigo 10, ele traz tipos que pode acontecer de forma culposa. Acabei de falar, o artigo 10, que são atos que causam lesão ao erário. Nos atos que causam lesão ao erário pode ter tipos culposos. Então está mais um item errado. Eu vou ler de novo aqui para você saber. Por ser lei de natureza extremamente grave,
Não estão previstos tipos culposos. Errado. Estão previstos sim tipos culposos, sendo somente puníveis ações a título de dolo. Errado. São puníveis ações a título de dolo ou culpa, tá bom? Ou se ela está totalmente correta, tá? Vamos ver se tem erro. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade das instituições. Está certo até aqui. Está falando exatamente o que está no artigo 11, que fala sobre quebra de princípios, tá? E notadamente revelar fato ou circunstância de que tem ciência, tá? Em razão das atribuições e que deve permanecer em segredo. Olha, revelar segredo que você teve conhecimento devido ao seu cargo, isso é quebra de princípio. Se fosse outra pessoa, diria, isso é feio, né? Isso é feio, isso é errado. Então, um servidor público, um agente público que faz isso e está cometendo um ato de improbidade, um ilícito civil que a lei de improbidade traz, isso vai ser penalizado. Mas esse ato não trouxe prejuízo ao erário, não tem problema, vai ser assim mesmo penalizado, porque quebra de princípio, mesmo que não cause prejuízo ao erário, vai ser penalizado. Então, está correto, está trazendo aqui exatamente o que está no artigo 11. Aqui mais uma questão de número 9, tá bom? Bem aqui no início aqui, ó, questão de número 9, você pode ler. Diz assim: o descumprimento dos princípios da administração pública, ainda que não cause prejuízo ao erário, são puníveis a título de improbidade administrativa. Olha só, vamos analisar, leia uma leitura atenta. O descumprimento dos princípios da administração pública, ainda que não cause prejuízo ao erário, são puníveis a título de improbidade administrativa. Certo? Eu acabei de falar na questão 8, tá? Mesmo que não cause prejuízo ao erário, mas houve quebra de princípio, então vai ser punido a título de improbidade administrativa. Questão assertiva correta. Se fosse na prova, você já tinha ganhado mais essa, tá bom? E assim que vai acontecer com você. Estou trazendo umas questões aqui da Funiversa, do CESP, tá? Mas isso não descaracteriza o fato de que vai ser a FCC que vai fazer, porque o importante é você saber a lei, saber o assunto. Questão que cair, você vai matar. E eu trouxe umas questões aqui também da FCC, que é a instituição que vai estar fazendo o concurso para a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Eu vou falar daqui a pouco sobre o que vai cair. Então, para você que vai fazer para assistente legislativo, que é o cargo de nível médio, que creio que mais vai ter inscrições. Mais uma aqui, a 10ª, tá? Mais uma 10ª questão aqui. Olha só, a 10ª. A suspensão dos direitos políticos no caso de condenação em ação de improbidade pode chegar até 8 anos. Suspensão de direitos políticos no caso de condenação em ação de improbidade pode chegar até 8 anos, tá? Aqui cabe uma análise geral para você saber, você que está aqui querendo passar no concurso público, está nos ouvindo aí, que é a Constituição, no artigo 37, ela traz 4 sanções, mas são apenas um rol exemplificativo. A lei de improbidade trouxe mais 2, então são 6 sanções. A primeira é perda da função pública, a segunda é perda de bens, a terceira é ressarcimento integral do dano, se houver. A quarta é suspensão de direitos políticos, a quinta é multa civil e a sexta é proibição de contratar com a administração pública, proibição de participar de licitação, proibição de receber incentivo fiscal creditício. É só uma, tá? Eu vou ler junto aqui, ó. Proibição de contratar, de participar de licitação ou de receber incentivo fiscal ou creditício. A pessoa física ou jurídica que for condenada em atos de improbidade, ela pode ser condenada numa dessas sanções. Ela pode sofrer todas essas sanções ou algumas delas, dependendo do caso, tá? A questão aqui, ela pergunta que ela quer saber se você sabe qual é a maior condenação no caso de suspensão de direitos políticos. Veja que a palavra é suspensão, não é perda. A pessoa
não vai perder o direito político, vai ficar apenas suspenso por um certo período de tempo. E qual é o período máximo que a pessoa vai ter suspenso seus direitos políticos? De 8 a 10 anos. Então o período máximo é 10 anos. O período máximo é 10 anos. Isso aí é no caso quando a pessoa for condenada na prática de enriquecimento ilícito, tá? A suspensão de direitos políticos será de 8 a 10 anos, que é então a penalidade máxima. E a questão aqui 10 diz assim, ó: a suspensão de direitos políticos no caso de condenação e ação de improbidade pode chegar até 8 anos. Não, pode chegar até 10 anos, tá bom? Pode chegar até 10 anos. Porque para quem é condenado em enriquecimento ilícito é de 8 a 10 anos. E quem for condenado em lesão ao erário, 5 a 8 anos. E quem for condenado ferindo princípios, 3 a 5 anos. Então o máximo é 10 anos, de 8 a 10 anos. Eu trouxe um quadro aqui, mas eu não sei se vai dar para você tirar um print, que está bem pequeno. É o quadro das sanções. Eu vou colocar aqui, quem sabe você consegue depois então ver esse quadro, tá bom? Pessoal, olha só, essa aí foi a 10ª questão. Mais uma, já falando para você, eu só estou aqui falando de questões. Na aula anterior você pode verificar aí no nosso Face da Evangélica FM. A Evangélica FM tem a aula sobre improbidade administrativa completa, que foi na sexta-feira passada que foi transmitida. Mais uma questão, 11. Os atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito sujeitam os responsáveis. Deixa eu colocar aqui para você. 11 aqui, então, a última desse rol. Os atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito sujeitam os responsáveis ao ressarcimento integral do dano, se houver a perda da função pública, a suspensão de direitos políticos de 3 a 5 anos, ao pagamento de multa civil e a proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 3 anos. Essa questão aqui, ela exige um conhecimento maior da lei, tá? Você tem que saber, então, o artigo 9, 10 e 11, ou seja, atos que causam enriquecimento ilícito, artigo 9, atos que causam lesão ao erário, artigo 10, e quebra de princípios, artigo 11. E quais são as sanções para cada um, que eu acabei de falar. Veja que uma questão complementa a outra, tá? Então, nessa questão número 11 aqui, eles começam assim, ó: os atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito. Aí você já começa a lembrar. Enriquecimento ilícito, as penalidades são maiores. Você tem que gravar quais são as penalidades, tá? Sujeito responsável é ressarcimento integral do dano, se houver. Sim, até aí tá ok. Tem que ressarcir o dano, tá? Perda da função pública, sim, também. Suspensão de direitos políticos, sim. Só que eles colocaram aqui de 3 a 5 anos. E eu falei que enriquecimento ilícito é a penalidade maior na suspensão de direitos políticos, que é de quanto? 8 a 10 anos. Então tá errado aqui, olha, um detalhe aqui, mas que é importante você saber, tá? É de 8 a 10 anos, não de 3 a 5 anos. 3 a 5 anos, se fosse caso de quebra de princípio, mas aqui tá falando na questão que é enriquecimento ilícito, tá? Tá dando a deixa para você. Continuando a questão, ao pagamento de multa civil, sim, e proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 3 anos, mais uma vez o prazo, tá? A proibição de contratar com o poder público, no caso de enriquecimento ilícito, é 10 anos, tá bom? Então aqui tá só 3 anos. De novo, eles falaram sobre enriquecimento ilícito, mas colocaram a penalidade do artigo 11, que é ferir princípios. Qual é a dica que eu dou para você? A dica que eu dou para você é grave as penalidades que mudam a quantidade de anos. Grave suspensão de direitos políticos, grave ao valor da multa e grave a proibição de contratar ou receber o período, tá? Aí você grave esses 3. Suspensão de direitos políticos, tá? Enriquecimento ilícito, 8 a 10 anos. Lesão horário, 5 a 8 anos, vai diminuindo. Ferir princípio, 3 a 5 anos. Multa civil, se for enriquecimento ilícito, até 3 vezes o enriquecimento. Se for lesão horário, até 2 vezes o valor do dano. Se for ferir princípios,
até 100 vezes a remuneração do agente, porque não houve, então, perda patrimonial da administração, então é com base na remuneração do agente. Veja que é com base na remuneração, não é com base no salário. Então, até 100 vezes a remuneração do agente. E o que é remuneração? Remuneração é tudo. Envolve salário, envolve gratificações. Juntando tudo é a sua remuneração. Se for um particular que cometeu, junto com o agente público, a quebra de princípios, vai ser com base num salário mínimo. Isso é o que diz a jurisprudência do STJ, tá bom? Aí você tem que gravar também a proibição de contratar. Qual o tempo que vai ficar proibido de contratar, de participar de licitação e de receber incentivo fiscal? Aí você pensa, o mais alto é o enriquecimento ilícito, 10 anos. Aqui não é até 10 anos, aqui é 10 anos mesmo. O do meio, lesão erária, quantos anos? 5. Vê que é metade já, tá? E depois ferir princípios, aí baixa, não chega à metade, um pouco mais, 3 anos. 10, 5 e 3. 10, 5 e 3, tá? É o tempo de proibição de contratar com o poder público. Essa foi a 11ª questão que eu trouxe aqui para você, do primeiro rol de exercícios, tá bom? Primeiro rol de exercícios. Agora temos um segundo rol de exercícios aqui, muito bom para você, tá? Mais exercícios. Mas antes de falar dos exercícios aqui, para você sair sabendo tudo sobre a Lei 8429, vou falar sobre o conteúdo programático. Conteúdo programático do concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá vai ter o conhecimento geral, que é para todos, mesmo nível médio, mesmo nível superior. Vai cair língua portuguesa, raciocínio lógico, história e geografia do Amapá, tá? Então, são esses 3. Aliás, 4, posso colocar. Língua portuguesa. Segundo, raciocínio lógico matemático. Terceiro, história do Amapá. Quarto, geografia do Amapá, tá? Esses 4, então, vai cair para todos os cargos, nível médio, nível superior, vai cair para todo mundo, vai cair para todos, tem que saber. Até porque é uma lei agora estadual que todos os concursos têm que cair história e geografia do Amapá. Todo mundo tem que saber a história do Amapá e saber a geografia do Amapá. E vai cair também raciocínio lógico matemático, que estão colocando isso, né? Não sei porquê, mas colocaram, a gente tem que fazer. Eu não gosto muito, mas tem que aprender isso. E língua portuguesa, que é obrigação nossa saber da nossa língua portuguesa, né? Saber um pouco mais. Então, a oportunidade que você tem de estudar mais sobre língua portuguesa, oportunidade de aprender raciocínio lógico, oportunidade de aprender a história e geografia do Amapá. E eu vou trazer aqui pessoas para falar sobre esses temas, pessoas que têm o conhecimento desses assuntos, tá bom? É só você ficar ligado, então, no nosso programa, dê seu like, confirme que você quer realmente, que está gostando das aulas. Eu vou trazer outras pessoas, então, para passar as aulas para você. Então, são conhecimentos gerais. O peso é 1, tá? E o peso das específicas é 3, tá? Para cada uma questão de conhecimentos gerais, para cada 3 questões de conhecimentos gerais, quer dizer que você acerta uma de conhecimento específico, que já valeu pelas 3. Então eu vou desprezar conhecimento geral? Não, porque uma questão que você acertar, uma questão, já coloca você na frente de mais de 200 candidatos. Ainda mais que a concorrência vai ser grande. A concorrência vai ser muito grande, então eu vou desistir. Não desista, porque quem desiste nunca vence. E o vencedor nunca desiste, tá bom? Se eu passei, você pode passar. Eu hoje trabalho como analista judiciário no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Já há 11 anos eu passei nesse concurso. Passei no concurso, passei no Tribunal de Justiça. Estudei e passei para analista. Antes eu tinha passado para outros concursos, passei para vários concursos estudando, tá bom? E se mais eu estudar, mais concurso eu posso passar. A oportunidade é para todos, mas só que a sorte, ela é o encontro da preparação com a oportunidade. Aparece oportunidade, mas se você não estiver preparado, não vai dar para você. Então, lembre-se, sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Esteja preparado, que com certeza oportunidades virão para a sua vida. E continuando aqui com o auxílio do nosso irmão Júnior Soares aqui, vai um alô para ele.
Um alô aqui para toda a sua família, sua esposa, tá bom? Um alô para todos os ouvintes aí nesta manhã de segunda-feira, para começar a semana já estudando e aprendendo. Olha só, assistente legislativo específico vai cair redação legislativa, vai cair técnica legislativa e processo legislativo, vai cair noções de direito administrativo e vai cair noções de administração pública. Tá tudo junto aqui, tá? Noções de direito administrativo e de administração pública, tá? Aí que é a dica que eu dou para você, na parte aqui de noções de direito administrativo e de administração pública, relacione todas as leis que tem aqui e leia todas as leis. Leia todas as leis, tá? A lei maior que tem aqui é a lei 8666, é a lei então de licitações públicas. Você pode pegar outras aulas no YouTube, tá? E pegar material e ler, porque realmente essa lei é grande. Você tem a lei do servidor público estadual, vai cair para todos também, você tem que saber essa lei. A lei 0066 de 93, eu tenho essa lei, tá? Então, você pode acessar essa lei no site da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Você vai ter que pesquisar aqui, ler tudo. Eu vou trazer alguns pontos desses conhecimentos também durante o nosso programa, que vai, então, até o concurso da ALAP. Vamos estar fazendo esse programa até o concurso da Assembleia Legislativa e depois continuaremos, se Deus quiser, para outros concursos, tá? Vamos nesse momento continuar aqui então mais uma rodada de questões, tá? Você que está ouvindo aí a Rádio Evangélica FM pela internet, pode mandar então um alô para nós, pode mandar um alô também aqui pelo WhatsApp 991786210, ok? E daqui a pouco vamos ouvir mais um hino, mas primeiro vamos ver umas questões aqui para você não sair daí, tá bom? Você que quer passar no concurso, tá? Olha só, primeira questão aqui, vou colocar aqui para você ver, você que está vendo, lógico, você que está só na rádio, preste atenção que você não vai perder também, tá? Você que está vendo pelo Face, estou colocando aqui para você ver a questão primeira, diz assim, ó: considerando por mera hipótese, aqui ó, considerando por mera hipótese que Sérgio seja servidor público na autarquia X e queira um desempenho de atividade do seu cargo, pratique atos de probidade administrativa, assinale a opção correta. Ó, olha o comando da questão aí. Uma pessoa chamada Sérgio, por hipótese, ele é servidor público de uma autarquia qualquer aí, tá? E no desempenho de atividade do seu cargo, ele vai praticar um ato de probidade. Não diz qual é esse ato. Você vai ter que ver acho que as questões estão trazendo. Então, a letra A: qualquer pessoa terá legitimidade para, perante a autoridade administrativa competente, apresentar representação, solicitando a instauração de investigação para apurar a prática de ato de improbidade. Logo a letra A, ela já traz aqui: qualquer pessoa terá legitimidade para, perante a autoridade administrativa competente, apresentar representação solicitando a instauração de investigação para apurar a prática do ato de improbidade. A letra A está totalmente correta, que ela traz justamente o que está na lei de probidade, que fala que qualquer pessoa ela tem a legitimidade para ir perante a autoridade administrativa competente. Quem é essa autoridade? É aquela que foi lesada, ela sabe que foi lesada, que sofreu um ato de improbidade, e vai apresentar representação e vai solicitar a instauração de investigação para apurar a prática do ato de improbidade. Essa é a nossa gabarito, está totalmente correto. Vamos ver o que está errado nas outras. Letra B: caso o referido ato cause lesão ao erário, Sérgio poderá ter os direitos políticos suspensos de 8 a 10 anos. Não, é errado. Lesão ao erário é de 5 a 8 anos e não de 8 a 10 anos, ok? Letra C: Sérgio somente sofrerá as sanções previstas em lei se houver efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. Errado.
mesmo que não haja dano ao patrimônio público. No artigo 11, se houver quebra de princípio, já é um ato de improbidade. D. A ação de improbidade contra Sérgio somente poderá ser proposta pela pessoa jurídica lesada, ou seja, a autarquia X. Eu falei no início aqui da nossa aula, do nosso programa Academia do Concurso, que a ação de improbidade pode ser proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada, não só pela pessoa jurídica lesada. E por fim, a letra E, que está errada aqui: se o ato em questão atentar contra os princípios da administração pública, Sérgio responderá tanto por ação quanto por omissão, tendo ele agido de forma dolosa ou culposa. Errado, porque dolo ou culpa só tem no artigo 10, que é no caso lesão ao erário, tá? Artigo 9 quando a pessoa enriquece ilicitamente. Artigo 10, lesão ao erário, esse pode ser dolo ou culpa. E o artigo 11, quebra de princípio, não tem dolo ou culpa. E aqui a letra E, ela traz o exemplo, tá? De quebra de princípio. Quebra de princípio não tem dolo ou culpa, então tá errado também. Mais uma questão aqui, a segunda. Olha só, a segunda conta um caso, uma questão grande. Não vou passar aqui, que é muito longa. Vou passar aqui a terceira. Depois, se der, a gente volta então para a segunda questão. Terceira aqui. Terceira questão. CESP, delegado de polícia substituto. Se uma pessoa maior e capaz representar contra um delegado de polícia por atos de improbidade, sabendo que ele é inocente, a sua conduta poderá ser considerada conforme disposto na lei. Então ele está perguntando aqui na questão se uma pessoa maior e capaz, lógico, uma pessoa maior de idade, representa contra uma pessoa qualquer. Aqui ele deu exemplo de delegado, mas não precisa ser delegado, pode ser qualquer pessoa. Ele representa, ele diz que aquela pessoa praticou ato de improbidade, mas ele sabe que essa pessoa é inocente, sabe que essa pessoa é inocente. Isso é certo ou errado? É errado fazer isso, com certeza. E a lei traz uma punição para essa pessoa, tá? A pergunta, então, vem aqui, ó. A letra A, as opções. Ele pergunta aqui na letra A: é crime estando essa pessoa sujeita a detenção e multa? É crime estando essa pessoa sujeita a detenção e multa. Letra A está correta, é detenção e multa, não é ou multa, é e multa, tá certíssimo aí. E isso é considerado um crime, tá? Um crime. E esse crime não vai ser apurado através da ação de improbidade. Vai ser apurado através de uma ação penal normalmente. Como eu já disse, as atitudes ilícitas previstas na Lei de Improbidade Administrativa não são consideradas crimes, são consideradas ilícito civil. Por isso, elas são apuradas através de uma ação, tá? Pública, tá? Ela é apurada através de uma ação própria, não através de uma ação penal. Aí os outros são todos errados, tá bom? Para não confundir aqui, letra B, ilícito administrativo não é, tá? É crime mesmo. Letra C, contravenção penal, muito menos isso, é crime. Letra D, crime estando essa pessoa sujeita apenas a multa, não é só multa, tá? É detenção e multa. Letra E, crime estando a pessoa sujeita a reclusão e multa, também não é reclusão e multa, detenção. Detenção, ela é mais benéfica que a reclusão, tá? A reclusão, ela sempre começa no fechado. A detenção, ela começa no semi-aberto. Então, a penalidade é um pouco menor. Então, retomando a situação, se a pessoa vai e denuncia alguém por improbidade administrativa e sabe que essa pessoa ela é inocente, ela está cometendo um crime, tá? Denunciação caluniosa, o nome desse crime. Letra A, qual é a penalidade? Crime, estando essa pessoa sujeita a detenção e multa. Ok, pessoal? Então vamos passar para mais uma questão. Se você está ouvindo bem, está entendendo, se não está, então mande uma mensagem para nós aí que a gente quer saber, que é o seu feedback, então, sobre essa situação das nossas questões, tá? Mais uma aqui, questão 4, bem pequena aqui, ó, só para você aprender mais. Os herdeiros daquele que causar lesão ao patrimônio público estarão sujeitos às combinações legais até o limite do valor da herança. Sim. A pena
patrimonial, ela passa para os herdeiros. A corporal, outras em relação àquela pessoa, àquela empresa, não passa, tá bom? Mas a pena patrimonial passa para os herdeiros, tá bom? Então, se uma pessoa cometeu crime, aliás, cometeu improbidade administrativa, foi condenada a ressarcir o erário, quando essa pessoa falecer, ela não tiver pago, esse dinheiro vai ser tirado dos bens que ela deixar. Vai te retirar dos bens que ela deixar. Mas se a pessoa ficou devendo 1 milhão e os bens que ela deixou são apenas 100 mil, vai poder ser cobrada a diferença dos herdeiros? Não. Os herdeiros vão perder aquela herança de 100 mil, mas também não vão ser obrigados a pagar o restante. Ficou por aí mesmo, o prejuízo fica para a administração pública, tá? Só pode cobrar dos herdeiros até o limite da herança. É o que diz a própria lei. Mais uma aqui. Quinta questão para você. Vamos lá. Essa primeira aqui, ó. Quinta questão. Diz assim: entre as sanções para a prática de atos de improbidade administrativa prevista na Lei 8429/92, inclui-se a suspensão de direitos políticos, que não se encontra expressamente prevista na Constituição Federal, tá? Aqui, essa questão está querendo saber se você sabe o que está lá no artigo 37 da Constituição expressamente. Olha só como a questão ela vai longe. Quer saber se você sabe os que estão escritos lá. Meu Deus, como é que eu vou saber isso? Pois é, né? Pois agora você vai ter que aprender. Eu vou passar para você aqui. A questão fala assim: que entre as sanções para a prática de atos de improbidade administrativa prevista na lei inclui-se a suspensão de direitos políticos. Sim, eu já falei que é uma das sanções, suspensão de direitos políticos. Aí a afirmativa diz que não se encontra expressamente prevista. Aí você tem que dizer que está certo ou está errado. Se está prevista na Constituição, não está. Eu digo para você que está previsto na Constituição. E são os que estão previstos expressamente na Constituição, anote aí, são 4. Perda da função pública, perda de bens, ressarcimento integral do dano e suspensão dos direitos políticos, tá? E aqui a questão traz justamente a suspensão de direitos políticos. Está errada, então, essa assertiva, porque ela está expressamente prevista na Constituição de 88, tá bom? Vamos agora aqui a mais uma questão, a sexta questão aqui, esta aqui, sexta. Diz assim: a iniciativa para a instauração de processo que visa apurar ato de improbidade administrativa cometido a um órgão público somente poderá advir de servidor público vinculado a esse órgão ou de iniciativa do Ministério Público. Já disse para você, quando aparecer a palavra somente, já fica meio assim, meio assim com a luz vermelha acesa, para você saber que está errado. E realmente está errado. Então, a iniciativa para a instalação de processos que visa apurar ato de improbidade administrativa cometido em órgão público somente poderá advir de servidor público. Não. Qualquer pessoa que souber, qualquer pessoa, servidor público ou não, ela vai poder, então, denunciar aquele ato, fazer uma queixa, né, sobre aquele ato. E o Ministério Público tem iniciativa para entrar com aquela ação. Errado aqui, porque qualquer pessoa não é apenas servidor público. Mais uma, sétima, começando aqui, logo aqui, olha só, quantidade de caneta aí. Sétima, embora esses particulares se sujeitem à lei de improbidade administrativa, não é possível o ajuizamento de ação de improbidade administrativa exclusivamente contra particular, sem a presença de agente público no polo passivo da demanda, tá? Aí a pergunta é possível uma ação contra o particular sem a presença de agente público? É possível? Não. A ação de improbidade administrativa contra particular, ele tem que estar junto com um agente público. Ele tem que ter praticado junto com o agente público. Ele tem que estar envolvido de uma dessas 3 formas. Ele instigou aquele agente a praticar o crime. O crime não, o ato de improbidade. Ele instigou aquele agente, ou ele foi junto. Em terceiro lugar, ele se beneficiou. Esse particular ele tem que estar de alguma forma envolvida com o agente público, tá? Então,
Novamente a sétima. Embora os particulares se sujeitem à lei de improbidade administrativa, não é possível ajuizamento de ação de improbidade administrativa exclusivamente contra particular. Certo, não é possível mesmo, sem a presença de agente público no polo passivo da demanda. Tá totalmente correto, tá? Mas o não foi uma afirmativa negativa para você se confundir. Mas não é possível mesmo o ajuizamento de ação contra particular sem a presença de agente público no polo passivo, tá? Da demanda. Mais uma questão, oitava aqui para você. Oitava questão. Olha só, o que diz a oitava? Conforme entendimento recente do STJ, é possível a decretação de indisponibilidade e sequestro de bens antes mesmo do recebimento da petição inicial da ação civil pública, destinada a apurar a prática de atos de improbidade administrativa. Tá certo ou errado isso aqui? Tá correta. Vou ler de novo para você entender. Fala que o STJ entendeu que é possível a decretação de indisponibilidade e sequestro de bens. Veja bem, indisponibilidade dos bens é que a pessoa tem bens e fica indisponível, está bloqueada e não vai poder pegar, não vai poder usar aquele dinheiro, por exemplo. E sequestro de bens, o bem A, C, D, E, a casa de campo, isso, aquilo, vai ser sequestrado, ou seja, ele vai ser separado, ele não vai poder vender mais aquele bem. Se for possível, vai ser inclusive trazido aqueles bens para um local, um depósito público, tá bom? E mesmo antes do recebimento da petição inicial da ação civil pública. Sim, isso chama-se uma ação cautelar, tá bom? Cautelar, por cautela, o Ministério Público ele pode entrar com uma ação cautelar pedindo a indisponibilidade dos bens e o sequestro dos bens. Ele vai poder dizer então que é melhor que se faça isso, porque aquela pessoa, ele pode, a partir do momento que souber daquela ação, ele pode se desfazer daqueles bens, colocar em nome de terceiros, esconder os bens, e vai ser mais difícil então depois pegar esses bens para que possa atenuar o prejuízo ao erário, tá? Então é possível, essa questão está totalmente correta, a número 8, a questão oitava. Eu vou ler de novo aqui. Conforme o entendimento recente do STJ, é possível a decretação de indisponibilidade e sequestro de bens antes mesmo do recebimento da petição inicial da ação civil pública destinada a apurar a prática de ato de improbidade administrativa. Certo. Nona questão, mais uma aqui então, para você gabaritar essa prova. As penalidades aplicadas ao servidor ou a terceiro que causar lesão ao patrimônio público são de natureza pessoal, extinguindo-se com a sua morte, tá bom? Veja que não tem questão totalmente errada, né? Essa aqui, mas se ela não está totalmente certa e se ela não está totalmente certa, então ela está errada. Olha só, as penalidades aplicadas ao servidor ou terceiro que causar lesão ao patrimônio público são de natureza pessoal, extinguindo-se com a sua morte. Eu falei agora há pouco que alguns de natureza pessoal e alguns de natureza patrimonial. Os de natureza pessoal extingue-se com a sua morte, tá? Mas os de natureza patrimonial não se extinguem. Então não são só de natureza pessoal, tem também de natureza patrimonial. Os de natureza patrimonial passa a dívida para os herdeiros, com a diferença que eles só vão ser penalizados até o valor daquela herança. Se a dívida ultrapassar o valor da herança, os herdeiros não vão ser cobrados. Então está errado, tá? Olha só, as penalidades aplicadas ao servidor ou terceiro que causar lesão ao patrimônio público são de natureza pessoal, extinguindo-se com a sua morte. Errado. Tem de natureza pessoal e natureza patrimonial. Os de natureza patrimonial, eles não extinguem-se com a sua morte e não são apenas de natureza pessoal. Tá dando para entender aí? Então você que chegou agora, está assistindo, está ouvindo a Evangélica FM 95.7. Você aqui da Fortaleza, um alô a todos os moradores da Fortaleza, tá bom? Um alô aí para todos os moradores do centro de Santana, do bairro da Fazendinha, todos que estão nos ouvindo. Então você pode mandar um alô também para o telefone 991786210, tá bom? Um alô aí para Eluide, um alô aí para Joselma, como vocês estão me ouvindo nesse momento, tá bom?
nesse momento estão nos ouvindo. Então, um alô para vocês que vão passar no concurso público, viu? Vocês vão passar em nome de Jesus. Acredite. Mais uma questão, mais duas aqui, e depois dessas duas questões nós vamos estar ouvindo um hino, porque é o momento de você tomar aquela água, aquele cafezinho e continuar depois os estudos. 10ª questão aqui, olha só, número 10, diz assim: acerca de agentes públicos e servidores públicos, julgues itens subsequentes. Agentes públicos e servidores públicos. O juiz extinguirá o processo administrativo sem julgamento de mérito em qualquer fase do processo, caso seja reconhecida a inadequação da ação de improbidade. Essa questão 10, gente, eu dei uma estudada nela, ela é uma pegadinha daquelas bem grande mesmo, né? Uma pegadinha que pegou muita gente, porque fala que o juiz extinguirá o processo administrativo sem julgamento de mérito. Aí você pensa logo, é verdade, o juiz vai extinguir sem julgamento de mérito em qualquer fase do processo, se ele reconhecer a inadequação da ação. Olha, se o juiz reconhece que é inadequada aquela ação de improbidade, ele extingue sem julgamento do mérito. Mas a palavra que é pegadinha está aqui no meio. O juiz extinguirá o processo administrativo. Se é processo administrativo, não está nem lá com o juiz, tá bom? Ele não vai extinguir o processo administrativo. O juiz não vai ter esse poder sobre o processo administrativo. Então está errado por causa dessa palavra aí, administrativo. O juiz extinguirá o processo, não o processo administrativo, tá bom? Questão de número 11, alguns chamam a 11ª, né? Questão 11, olha só, diz assim: o Ministério Público possui competência para impetrar ação de improbidade administrativa contra o agente público que praticou o ato de improbidade, além da pessoa jurídica interessada. Tá exatamente o que eu falei, né? O Ministério Público pode intentar ação e também a pessoa jurídica interessada. E quem é a pessoa jurídica interessada? É aquela que sofreu o ato de improbidade. Ela pode entrar com ação. Está corretíssima, número 11, a questão. Então, para você dar uma pausa, vamos ouvir aqui da banda Gert, Sonhos e Conquistas, que é o que você está querendo. Vamos ouvir, então, medite nessa letra para que você tenha mais força e mais ânimo para estudar e vencer na vida. É isso aí, pessoal. Estamos aqui no programa, então, Academia do Concurso. Esse que vos fala aqui é o professor Elisomar Alves. Estou aqui também com o apoio do nosso irmão Júnior Soares, que é o diretor da rádio, também nesse programa conosco, dando todo o seu apoio. E eu quero mais uma vez mandar o meu alô a todos que estão nos ouvindo nesta manhã de segunda-feira, para você começar então já a colocar nos eixos os seus propósitos. Você que vai fazer o concurso em fevereiro da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, lembre que as inscrições são até o final do mês, agora de outubro ainda, apenas até o final do mês. Eu estava falando agora há pouco que vai ter conhecimento geral para todos, que é língua portuguesa, raciocínio lógico, história do Amapá, geografia do Amapá, tá? Para todos. E para assistente legislativo, vai cair redação legislativa, técnica legislativa e processo legislativo, noções de direito administrativo, noções de administração pública, tá? Agora, uma outra área que eu sei que vai ter muita gente que vai se inscrever, muita gente para nível superior também, deixa eu ver se eu trouxe aqui a relação, é uma outra área, então, que é para analista técnico, eu não trouxe aqui, mas também vai cair praticamente a mesma coisa para assistente legislativo com um grau maior de dificuldade, e vai cair também processo legislativo, tá? Tem uma outra área que é muito bom para quem tem carteira de motorista, né? Uma outra área que vai ter, dê uma olhada lá, você tem carteira de motorista, tem ensino médio, tem uma área boa para você fazer então esse concurso. E aviso a você que está me ouvindo que na quarta-feira agora, na próxima quarta-feira, eu vou estar trazendo um tema que vai cair para todas as áreas, que é a Lei de Acesso à Informação, tá? Eu trouxe hoje aqui, mas eu vou continuar nas questões para concluir a Lei 8429 e vou trazer a Lei de Acesso à Informação na quarta-feira que vem. Você é convidado a estar conosco, já avisa para os amigos, vamos ter essa live, tá? Na quarta-feira, 8 horas da manhã, já fique de prontidão que estaremos aqui para passar a Lei de Acesso
a informação, toda a lei, vamos estar transmitindo na quarta-feira, de 8 às 10 da manhã. Ok, pessoal? Vamos continuar então. Se você quiser pedir um hino, ainda dá tempo de pedir. Você vai poder então ouvir o seu hino predileto, tá? Tem pessoas aqui que estão mandando mensagem. Um abraço aqui. Um abraço para aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Aqui, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. Quando são 9 horas e 43 minutos, você está ouvindo o programa, então, Academia do Concurso, aqui dirigido pelo professor Elisomar. Estamos verificando aqui a questão da nossa rádio, ok? Então, você que está ouvindo, dê um alô aí, diga como é que está chegando o som da Rádio Evangélica FM, tá? E você que está pela internet, nesse momento, dê um alô aí também, como é que está chegando aí com você o som da nossa rádio, através então do Facebook. Você está me ouvindo em vídeo aqui, obrigado pela sua audiência, e você vai passar nesse concurso. Fique conosco e compartilhe esta aula, porque nós precisamos compartilhar o conhecimento com todos. Nós temos que passar aquilo que nós temos, na verdade. Olha só, mais uma questão aqui para nós continuarmos e concluirmos a Lei de Probidade Administrativa, que é a Lei 8429 de 92. Uma questão aqui, primeira, mais uma rodada, terceira rodada de questões, então. Creio que estão vendo bem aí. Diz assim: dentre as possíveis providências expressamente constantes na Lei 8429/92, que cabem à autoridade administrativa responsável diante de atos de improbidade que cause lesão ao patrimônio público está. Olha quem está perguntando aqui: possíveis providências expressamente constantes, né? Que cabe à autoridade administrativa responsável diante do ato de improbidade que cause lesão ao patrimônio público. Então, se a autoridade sabe de um ato que causa lesão ao patrimônio público, o que ela tem que fazer, tá? Aí tá, letra A, letra B, letra C. Vamos ver a letra A. O que que disse? Já deve ter olhado, já dá para ver. Mas eu vou colocar de novo. Futuramente, você que está vendo futuramente este programa, você pode tirar um print, tá bom? Dessa questão, para você estudar melhor. Letra A. O dever de representar o Ministério Público para viabilizar a disponibilidade dos bens do indiciado. Ele tem o dever de representar o Ministério Público? Sim, se ele está vendo que há um ato que cause lesão ao erário, uma das coisas que ele pode fazer é isso: representar o Ministério Público a viabilizar a indisponibilidade dos bens do indiciado. Letra B. O dever que, em se tratando de indiciado servidor público, colocá-lo em disponibilidade não remunerada. É errado. O servidor público ele tem que ser colocado em disponibilidade, mas remunerado, caso ele seja alvo de investigação. C. A obrigação de promover arrolamento cautelar de bens do indiciado para recomposição do dano causado. É errado. Quem tem que fazer isso é via judicial. Só via judicial que ele pode fazer isso. Letra D. Faculdade de providenciar diretamente a indisponibilidade dos bens. É errado também.
A indisponibilidade dos bens só é feita através de decisão judicial. E letra E, faculdade providencial o sequestro dos bens suficiente para garantir o prejuízo apurado. Errado. Só é feito através de uma providência judicial. Essa questão aqui quis saber se você tem o conhecimento de onde pode ser do poder, então, do juiz, do poder da autoridade administrativa. A autoridade administrativa ela só pode afastar. Ela pode afastar, então, aquele agente público, ele vai ser afastado durante as investigações, ou durante, inclusive, aquele processo judicial, ou pode começar um processo administrativo, depois haver um processo judicial, mas desde o início ele pode ser afastado. Ele vai estar recebendo, porque ele não pode ser ainda penalizado, porque não foi ainda condenado, não houve uma decisão final, tá? Nem administrativa, nem judicial. Agora, sequestro de bens, indisponibilidade dos bens, isso só o juiz pode determinar. Então, o que ele poderia fazer de imediato é o que está na letra A: representar o Ministério Público para viabilizar a indisponibilidade dos bens do indiciado. É o que o gestor daquela entidade pública poderia fazer. Tá bom, pessoal? Então, gabarito, letra A dessa primeira questão, que é a nossa terceira rodada hoje. Mais uma questão aqui, a segunda. Olha aqui, a segunda questão diz assim: a prática de atos de improbidade suscita determinadas consequências desfavoráveis aos envolvidos, ainda que não sejam servidores públicos em sentido estrito. As sanções previstas na lei de improbidade convivem com a possibilidade de tramitação de processos e apenamento na esfera civil, administrativa e penal, quando resta evidenciado o enriquecimento ilícito. A lei de improbidade, aí ele vai perguntar várias situações, tá? Então, essa lei de improbidade, ela traz atos de natureza civil. Significa que se aquele ato também for criminal, vai ser penalizado criminalmente. Se for penalizado administrativamente, também ele poderá sofrer. Em um só ato, ele pode sofrer várias ações: judicial, administrativa, tá bom? De natureza judicial de natureza civil e judicial de natureza penal. Agora, qual será que está certo aqui das opções? A segunda, então, aqui, letra A. Segunda, letra A. Abranda seus efeitos, exigindo prévia condenação criminal que tenha analisado os fatos objeto da conduta ímproba. Vamos ver normalmente o caput da questão. Quando resta evidenciado enriquecimento ilícito, a lei de improbidade abranda seus efeitos? Não, pelo contrário. A maior penalidade é quando há enriquecimento ilícito. Errado, letra A. Letra B. É mais perigoso que letra B. É mais rigorosa para o enquadramento do acusado no conceito de agente público constante na lei, residindo seja ele ocupante de cargo ou emprego público. Não faz diferença. O agente público pode ser ocupante de cargo público efetivo, emprego público, no regime seletista. Uma empresa pública é regime seletista, mas é emprego público. Pode ser apenas um particular em colaboração, pode ser um mesário, pode ser um estagiário. A penalidade vai ser a mesma, que vai diferenciar apenas qual tipo de ilícito ímprobo que ele cometeu, tá? Letra C, vamos ver aqui então. Letra C, permite que a autoridade administrativa, aqui ó, letra C bem no início da folha, permite que a autoridade administrativa apresente representação ao Ministério Público para solicitar as medidas necessárias à indisponibilidade dos bens do indiciado. De novo, letra C, permite que a autoridade administrativa apresente representação ao Ministério Público, tá certo até aí, para solicitar as medidas necessárias à indisponibilidade dos bens do indiciado. É o mesmo caso da questão anterior que nós lemos, mas falado de outra forma, muito mais floreado, aparentemente mais difícil, mas é a mesma coisa. Então, a autoridade administrativa vai poder representar o Ministério Público, o Ministério Público vai representar para que o Ministério Público solicite para o juiz
as medidas necessárias na disponibilidade dos bens do indiciado, tá bom? E o que está errado, então, esse é o nosso gabarito, letra C. O que está errado, então, na letra D, aqui, ó, abranda o conceito de agente público, para somente assim considerar aqueles que tenham praticado conduta dolosa e gerado prejuízo ao erário. Ele não abranda, pelo contrário, a lei ela faz ficar mais abrangente o conceito de agente público, tá? Não tem nada de abrandamento aí. Letra E, é mais branda as hipóteses de lesão ao erário, pois exclui do alcance das disposições legais os sucessores do agente público. É errado, porque tanto o enriquecimento ilícito quanto a lesão ao erário, houve então perda patrimonial, houve lesão ao erário, o serviço público, né? O erário público ele sofreu prejuízo, então há aquela condenação patrimonial do agente, e essa condenação patrimonial do agente, caso ele morra sem pagar aquela dívida, vai passar sim para os herdeiros, tá? E a questão que diz que é mais branda que nas hipóteses de lesão ao erário, pois exclui do alcance das disposições legais sucessores. Não exclui, pelo contrário, inclui os herdeiros, com a diferença é que eles só serão penalizados até o limite da herança. Ou seja, se a dívida for maior que a herança, eles vão perder toda a herança, não vão ter nada, não vão poder ficar com nada. Por outro lado, também não vão poder ser cobrados do valor que a herança não cobrir, tá? Essa foi a segunda questão, mais uma questão aqui do nosso, mais uma questão aqui para você então aprender mais sobre a lei de probidade administrativa. Terceira questão aqui para você. Terceira questão, essa aí do topo. É certo que no processo judicial, por atos de probidade administrativa, o afastamento do agente público do exercício de cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária a instrução processual, poderá ser determinada apenas por parte. Olha aqui. Quer saber aqui, vou ler de novo para você entender, que é certo que no processo judicial, por atos de probidade administrativa, o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, tá certo? Quando a medida se fizer necessária a instrução processual, poderá ser determinado apenas por parte. Eu já disse para você que quando o agente público investigado for necessário que ele seja afastado, a autoridade administrativa pode fazer isso. Ela tem esse poder. Ela não tem o poder de determinar sequestro de bens, a disponibilidade dos bens, ela não tem esse poder, mas de afastar tem esse poder, tá? Então essa é a pergunta. Ele quer saber se você sabe isso. Letra A, poderá ser determinado apenas por parte. A letra A, da autoridade judicial ou administrativa, tá? Só a autoridade judicial pode determinar o afastamento, tá? Da autoridade judicial ou administrativa competente. A letra B, da autoridade judicial competente, tá? Aí aqui, ó, letra C, do Ministério Público quando o autor da ação. Letra D, autoridade administrativa competente. E letra E, do Poder Judiciário ou do Ministério Público. Aí você tem que entender exatamente qual o cerne da questão, o que eles estão querendo. Fala aqui, é certo que no processo judicial, por ato de probidade administrativa, ele já fechou aqui, no processo judicial, não é no processo administrativo. Então, a autoridade administrativa já está fora aí, já é uma pegadinha da questão. É certo que no processo judicial, por ato de probidade, o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária a instrução processual, poderá ser determinado apenas por parte. Olha, gente, se é no processo judicial, é só o juiz que pode determinar, tá? Se for no âmbito administrativo, tá lá no âmbito administrativo, a autoridade administrativa, ele pode determinar afastamento, tá? E o juiz pode também, mas aí terá que haver um pedido para o juiz, porque vai ter um processo lá com o juiz e ele determina o afastamento cautelarmente, de forma cautelar, tá? Então ele quer saber quem pode. Se o processo está com o juiz, quem pode?
Só o juiz, tá? Vamos procurar essa questão aqui. Letra B, da autoridade judicial competente. Este é o gabarito, autoridade judicial competente. Continuando aqui, então, a quarta questão. Quarta questão, considere, mais uma aqui. Considere a seguinte situação hipotética. Emílio é desembargador do estado de Sergipe e foi processado por improbidade administrativa. Em síntese, o Ministério Público sustentava na petição inicial da ação que Emílio adquiriu ao longo de sua carreira bens cujos valores são desproporcionais à sua renda, nos termos da Lei 8429, dentre outros requisitos legais para que reste caracterizado o ato ímprobo, é necessária. Aí vem aqui, letra A, lesão ao erário. Lesão ao erário, conduta obrigatoriamente dolosa, conduta culposa, lesão ao erário e enriquecimento ilícito cumulativamente, conduta obrigatoriamente omissiva, tá? Aí já a pergunta dele, vamos entender a questão. Ele colocou aqui, considera a seguinte situação hipotética. Emília, desembargador do estado de Sergipe, foi processada por improbidade administrativa. Ok. Em síntese, o Ministério Público sustenta na petição inicial da ação que Emília adquiriu ao longo de sua carreira bens cujos valores são desproporcionais à sua renda. Então, enriqueceu ilicitamente. Se ele enriqueceu ilicitamente, ele cai no artigo 9º, enriquecimento ilícito, tá? Aí vem a pergunta. Dentre outros requisitos legais, para que reste caracterizado o ato ímprobo, é necessário lesão ao erário. Lesão ao erário é artigo 10. Aqui fala de enriquecimento ilícito. Letra B, conduta obrigatoriamente dolosa, tá? No artigo 9º, enriquecimento ilícito, só cabe conduta dolosa. No artigo 10, cabe conduta dolosa ou culposa. No artigo 11, só cabe conduta dolosa. Se estamos falando de enriquecimento ilícito, necessariamente tem que haver dolo. Para você ficar com um macete dessa questão, pense, ninguém enriquece por acaso. Mesmo aquele que se enriquece lá, que joga na lota, ele jogou, então não foi por acaso, tá? Ele quis. Agora vamos levar para a situação aqui, enriquecimento ilícito no âmbito da administração pública, ele quis, ele tem que querer, ele quis fazer alguma coisa e logrou então ganhar, surrupiar o patrimônio público, e isso veio para sua conta, ele enriqueceu mais, seja através de patrimônio, seja através de dinheiro, tá? Então a letra B fala, é necessário para enriquecimento ilícito conduta obrigatoriamente dolosa. Sim, letra B está correta, esse é o nosso gabarito. Letra C, conduta culposa. Não, se é enriquecimento ilícito, não tem conduta culposa. Letra D, lesão ao erário e enriquecimento ilícito cumulativamente. Lesão, erário e enriquecimento ilícito estão separados. No artigo 9, enriquecimento ilícito, e no artigo 10, lesão erária. Então aqui está totalmente errado. Letra E, conduta obrigatoriamente omissiva. Não, a conduta dele não será omissiva, vai ser comissiva com dolo. Omissiva só no artigo 10 e no artigo 11, tá bom? Essa foi a quarta questão nesse momento, quando são 10 horas, olha, 10 horas, passou tão rápido estudando, né? Passa tão rápido. Só para encerrar então, o gabarito então, letra B da quarta questão. Lembre-se, enriquecimento ilícito é dolo, lesão erário, dolo ou culpa, contra princípio da administração, só por dolo, tá bom? Então, estou encerrando aqui a nossa aula de hoje com um hino. Temos um hino ainda, né? Dá para tocar um hino? No final aqui, um hino bom para você meditar no finalzinho aqui. E eu quero fazer uma oração hoje, agradecendo a Deus por essa aula maravilhosa que Ele me concedeu e nos concedeu. E eu quero que você esteja conosco na próxima quarta-feira, tá bom? Na próxima quarta-feira eu quero que você esteja aqui às 8 horas da manhã, divulgue, passe para os seus contatos pelo WhatsApp, pelo Facebook. Você que não está ouvindo através do Facebook, então, tá? Estamos ao vivo aí no Facebook, na nossa live. E vamos estar ouvindo aqui mais um hino, no finalzinho agora, e vou estar orando. Você pode pedir, inclusive, também durante o programa, a partir da quarta-feira,
colocar seu pedido de oração e a gente vai então estar orando por você no final. Compartilhe então nossa aula de hoje, tá bom? Quero ver você compartilhando a nossa aula de hoje sobre a Lei 8429, uma aula apenas sobre questões. Vamos ouvir aqui do Juninho Black os sonhos de Deus, tá? Os sonhos de Deus, e estarei agradecendo a Deus por mais este programa, agradecendo pelo irmão Júnior aqui nos dando total apoio, agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele dá aos meus amigos do ex-IPAP, que desse receber um alô, o Batista, também amigos do Fórum de Santana, tá? Amigos então da Igreja A Pioneira Macapá, da Igreja do Pastor Newton Almeida, amigos aqui da Igreja do Pastor Orlando Gaia. Vai um alô aqui para o eminente Pastor Orlando Gaia e Pastor Carlos e outros amigos meus aqui da igreja, irmão Rosivaldo também, Pastor Rosivaldo, nosso amigo, né, pessoa super esforçada, e outros amigos aqui da Fortaleza. Vai um abraço especial para todos, tá bom? Aqui da Fortaleza, e vamos então estar orando, agradecendo a Deus. Nesse momento de oração, é o momento de orar com Deus, então vamos ficar tranquilos onde você estiver. Se você puder, leve somente a Deus. Mesmo de olhos abertos, você está dirigindo alguma coisa assim, mas você vai poder estar orando a Deus. Pai amado, nesse momento, Senhor, quando estamos aqui na Tua presença, obrigado por tantas bênçãos que tem dado a nós, Senhor. Como disse Teu servo Davi, são tantos que não podemos contar. Muitas vezes nós somos ingratos e não percebemos a grandiosidade das bênçãos que tem colocado para nós. O fôlego de vida que a cada dia nós podemos, Senhor, então respirar, andar, porque no momento que Tu tiraste esse fôlego de vida, nada mais nós somos, Senhor. Somos apenas cadáveres nesta terra, esperando então ser enterrado. Mas enquanto temos o fôlego de vida, nós temos então a Tua bênção e o Teu querer sobre nós, no sentido de que podemos fazer coisas melhores e maiores. Então, meu Pai amado, nós só queremos Te agradecer por essa segunda-feira, pelo início de mais uma semana, sabendo, Senhor, que Tu nos dará vitória cada dia, cada momento, Senhor. Olha para a alma aflita, a alma abatida, a alma que está doente, aquela pessoa que está numa cama nesse momento, jogada numa rede, Senhor. Eu peço a cura sobre esse homem, sobre essa mulher. Aqueles que estão nos ouvindo, está desempregado, já foi em vários locais e não conseguiu emprego. Senhor, que essa pessoa então, meu Pai, consiga ver diante dela outras oportunidades para garantir o pão de cada dia para ela e para a sua família. Deus amado, no mais, nós temos que Te agradecer, Senhor, e pedir ainda, mesmo assim, uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de livramentos. Abençoa esta rádio, Senhor, que as ondas dela possam chegar muito mais longe ainda, Senhor, e alcançar milhares de pessoas. Obrigado, Deus, por tudo. Abençoa minha família, Senhor. Dá a Tua bênção, Senhor, para cada um. Abençoa a família do irmão Júnior, Senhor. E abençoa todas as famílias que estão nos ouvindo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, você acabou de ouvir o programa Academia do Concurso. Vamos deixar aqui para você uma música do Juninho Black, Os Sonhos de Deus, para você meditar ainda nesta manhã. Amém.